da tela. Deixa eu ver, please. Bom, gente, vamos tentar levar, porque eu não sei o que é isso e não sei como consertar. Se alguém souber, escreve no chat, por favor. Aplicação. Vamos lá, então. Esse caso 1 aqui foi mandado pela doutora Jéssica Albuquerque. Regina, ainda tem microfone aberto, hein? Foi mandado pela doutora Jéssica Albuquerque, que é lá do INCA, e é um caso interessante que esse paciente apresenta algumas lesões escavadas, a gente está vendo aqui nesse pulmão direito, né, nessa reconstrução, também tem do outro lado, e com uma parede interna um tanto quanto irregular, né? Isso é uma coisa suspeita, porque não é o aspecto que a gente vê num cisto, né? E a via aérea aparentemente normal. Esse paciente era uma mulher de 24 anos, que tinha um diagnóstico de papilomatose laríngea desde os 4 anos de idade. A gente já discutiu isso nas doenças virais, né? E ela foi submetida a inúmeros procedimentos endoscópicos para a retirada dessas lesões, tanto em pregas vocais como glote, na traqueia também, né? E vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, isso aqui é papilomatose traqueobrônquica, mas com envolvimento pulmonar, né? Quem quiser rever essa doença com mais detalhes, entre na aula de doenças virais, que isso tá lá bem caracterizado. E aqui o aspecto que eu achei mais interessante é o aspecto endoscópico, né? A gente vê as lesões nas vias aéreas superiores, a visão endoscópica da lesão. Eu estou absolutamente incomodado com essa faixa que está aparecendo no meio da coisa. Será que alguém escreveu no chat? Eu vou até abrir, Regina, se alguém escreveu alguma coisa sobre isso. Se alguém conhece isso, mas acho que não, pelo que eu estou... Ah, não sumiu, não. Edson, tenta mexer nisso aí, clica. Eu já tentei, é a Lair que está falando, né? Eu já tentei, Alair, eu estou clicando, eu clico então, e só muda a tela, mas não... Sinceramente, esse é um problema que eu nunca vi no computador. Nunca vi isso. É terrível. Mas, gente, vamos tentar levar, porque eu não estou vendo forma de coisa, não mexe puxando, não altera, e se eu clico, só pula o slide. Edson, geralmente ele fica em cima, não atrapalha tanto, né? É pequenininho. Está muito baixo, eu não estou ouvindo. Geralmente ele fica em cima e é pequenininho, não atrapalha tanto. No meu pois é, exatamente. Assim, né? Apareceu em outras aulas, mas dessa vez está terrível, né? Aparece quando não está em tela cheia? Como é que é? Tenta tirar do tela cheia, ver se isso ainda aparece. Eu acho que é ou o Edson ou a Regina que tem que mexer nessa caixa. Regina, tenta você ver se você consegue puxar isso para o lado, alguma coisa assim. Tá, eu já tentei, mas eu não estou conseguindo. Não, também não. Também está dizendo para clicar e remover, mas eu não consigo porque a tela é sua. Mas também aqui também ele não dá nenhum Alguém sinal. Alguém está colocando no chat uma explicação em inglês. Não remove, não. Sumiu. Mas ele só me aparece, Bom, gente, vamos em frente, senão a gente não vai conseguir tocar. Vamos tentar passar por cima disso. Esse outro caso foi publicado recentemente no Jornal de Pneumo, e eu achei interessante mostrar que era um homem de 68 anos que vinha 2 anos com tosse seca. E ele tinha um linfoma, o diagnóstico final foi de um linfoma de Malte. Um linfoma Malte. Tem o PET mostrando
uma captação grande do FDG, mas o interessante desse caso que eu achei é que essa massa tem focos de calcificação no interior, né? A gente eventualmente tem essa tendência a imaginar que calcificação leva para uma condição benigna e etc. e tal, e isso não é verdade. Tá? A gente vê um monte de condições malignas, inclusive carcinoma broncogênico, podendo ter calcificações. Tá? No linfoma, isso é bastante incomum. A gente vê calcificações em linfoma depois de tratados, mas antes de tratamento, como foi esse caso, é um aspecto bastante incomum. A gente vê aqui, depois do tratamento, a massa sofreu uma diminuição de volume, uma diminuição pequena em cima do que se espera de um linfoma, mas o interesse para mim desse caso foram a presença das calcificações. E aqui um outro caso também mandado pela doutora Jéssica, também de um linfoma, um homem de 47 anos com linfoma de Hodgkin, tinha feito um transplante de medula óssea, teve várias recaídas, ele também não respondeu bem ao tratamento, e a gente tem esse primeiro exame de março de 2016, tem essas imagens nodulares mal definidas nas bases pulmonares. Depois, em 12 de 2017, a gente tem o aparecimento dessas opacidades com uma distribuição peribroncovascular, né, à esquerda, e depois, em 4 de 2019, a progressão dessas lesões, isso foi biopsiado, isso era linfoma também, quer dizer, fazia parte do quadro do linfoma, era uma resposta ruim ao tratamento, a doença vinha progredindo. E aqui em 8 de 2019, as massas já configuradas nesse exame. Bom, esse caso aqui é um caso que eu achei bastante interessante. Aqueles primeiros casos foi só para mostrar doenças que a gente já tinha visto, mas esse caso aqui é um caso que eu achei bastante interessante. É uma mulher de 77 anos, fumante, e ela teve o diagnóstico de Covid. Tá? Estava numa fase inicial do diagnóstico, tinha uma saturação de oxigênio de 88 e fez essa tomografia. E a tomografia mostrou isso. Áreas em vidro fosco, aparentemente áreas de enfisema, de permeio, essa doente tinha um componente de enfisema, era fumante, mas apresentou essas lesões aqui na base, né, como se fosse um enfisema que a gente até já discutiu, aquela destruição do espaço aéreo, aumento irregular do espaço aéreo, vou lembrar vocês adiante, ou talvez até algum tipo de favelamento, fibrose. A ideia que a gente tem com isso aqui é que essa paciente tem enfisema localizado aqui ou fibrose, ou associação das duas coisas, né? Então, a gente inicialmente pensa que isso é uma superposição de afecções. Ela teve o Covid em cima de um pulmão previamente doente. Pois bem, a primeira coisa que eu pensei quando vi isso foi esse alargamento do espaço aéreo com fibrose que a gente já discutiu em outras aulas. Está vendo? Esse aspecto, né, não é faveolamento, é sim enfisema. A gente vê aqui a peça mostrando muito bem que você tem, além do alargamento do espaço aéreo, você tem fibrose de permeio. Tá? Esse alargamento do espaço aéreo é uma alteração, em geral, relacionada ao tabagismo. E precisa ser diferenciado de faveolamento, são condições diferentes. E a presença de múltiplos cistos irregulares de paredes finas ou espessas, né? Então, é esse padrão aqui que eu imaginei que esse paciente tinha, né? Esse alargamento do espaço aéreo, ele, como eu disse, parece uma condição relacionada ao tabagismo e tem uma série de considerações que são feitas na literatura e que não são muito claras.
a relação desse alargamento do espaço com o tabagismo e também com colagenoses. Isso tem sido bastante descrito, associado a doenças do colágeno. Estou só recordando o que a gente já discutiu em sessão anterior. Mas voltando para o nosso caso, então você vê que é um aspecto bastante semelhante a esse que eu mostrei do alargamento do espaço aéreo. Agora, olha que curiosidade. 4 meses depois, essa doente foi examinada, já tinha passado a fase do Covid, não tinha mais aquele vidro fosco, e aquelas lesões desapareceram e foram substituídas por essas bandas lineares que sugerem um componente fibrótico que a gente está vendo muito em fases evolutivas, controles posteriores de Covid. Mas não tinha enfisema, não tinha faveolamento, e a gente vê aqui a volta do parênquima normal, do parênquima pulmonar, ao normal, sem aquelas formações císticas, né? Isso é explicado, a explicação da literatura é que, eventualmente, em infecções, você tem resolução de formações bolhosas, e isso em outras infecções foi descrito previamente. É um processo chamado autobulectomia, a resolução dessas bolhas. E a hipótese para isso é que a inflamação da via aérea causada pela infecção está associada ao fechamento das comunicações da via aérea com as bolhas, tá? Então, a ideia é que, nesse caso, o desaparecimento do enfisema paraseptal está relacionado à cura da pneumonia, tá? O processo inflamatório que fechou as vias aéreas que comunicavam com aquelas formações bolhosas regrediu, abriram as comunicações e essas regiões esvaziaram, né? Então, eu achei isso bastante interessante para dividir com vocês, porque, para mim, foi uma surpresa enorme o desaparecimento dessas lesões nesse período de cura do processo infeccioso, tá? Aqui um outro caso, chamando a atenção também para um outro detalhe, essa questão da evolução fibrosante das lesões. Isso aqui foi um estudo evolutivo de 6 meses de alguns casos, e vejam, essa tomografia aqui com 1 mês da doença. Já tinha essas alterações, provavelmente relacionadas à pneumonia em organização, né, dilatação de brônquios nessa região, mas vejam, essa coisa aqui você não tem as evidências de fibrose. 6 meses depois, você tem fibrose, inclusive com faveolamento, tá? Quer dizer, fibrose como evolução de pacientes com Covid, né? Esse foi um artigo interessante, saiu no Radiology bem recentemente, né, mostrando a evolução desses pacientes 6 meses depois, pacientes que tinham forma grave. E aproximadamente 1/3 desses pacientes, 35%, que se recuperaram de forma grave da Covid, desenvolveram alterações pulmonares tipo fibrótica, tá? Então, 1/3 dos pacientes graves que se recuperaram da doença fizeram fibrose 6 meses depois, né? Aqui um outro aspecto bastante interessante dessa evolução, né? Isso aqui na fase da doença, dia 27 do início da doença, com essas formações, com essas formações císticas de permeio ao vidro fosco, né? Aqui, 2 meses e meio depois, né, reabsorvendo praticamente todo o vidro fosco, e aquelas imagens císticas diminuíram bastante. E aqui, praticamente com 6 meses, a gente vê que tem enfisema, quer dizer, tinha enfisema de permeio, mas
os cistos de enfisema ficaram bem menores. Quer dizer, eu acredito que seja aquele mesmo mecanismo da inflamação da via aérea que está chegando ao cisto, né, que desinflamou, né, desobstruiu e os cistos regrediram. Provavelmente fez enfisema, mecanismo de enfisema valvular, né, que regrediu. Isso aqui é só para dar uma dica para vocês, vocês encontram no YouTube, o professor Bruno Rochegger, lá de Porto Alegre, ele tem feito análise de alguns artigos da literatura, alguns artigos importantes, e ele faz umas apresentações de 3 minutos, 4 no máximo, discutindo as bases daquele artigo, discutindo as conclusões do artigo. São muito interessantes, eu recomendo a vocês procurar no YouTube, isso está em nome dele, lá, porque é uma forma assim, muito simples da gente entender alguns artigos, às vezes até complexos. O Bruno tem uma formação muito boa de metodologia e ele explica os resultados de alguns desses artigos de uma forma muito simples. Eu tenho aprendido muito com essas análises do Bruno, tá? E esse aqui foi um dos artigos que ele analisou, né, que está lá a análise do artigo, que foi uma coisa que eu achei bastante interessante, a forma com que às vezes a gente não valoriza pequenas alterações, como essa que a gente vê aqui, né, umas alterações subpleurais, não tem evidência de fibrose, isso provavelmente não é grandes coisas, e essas lesões evoluindo para fibrose, tá? Então, vejam aqui, esse aqui é uma evolução de 7 anos, e vejam que aquelas lesões aqui estão evoluindo, inclusive, para faviolamento, tanto aqui como aqui. Então, essa possibilidade, a gente ficar de olho nessas lesões, porque elas podem não ser tão benignas como parece. Infelizmente, aquele risco continua no meio, mas a gente vê aqui, pelo menos nesse canto, vê o faviolamento, né? 7 anos depois, apareceram bronquiectasias de tração, bronquiolectasias e faviolamento, tá? Isso é importante frisar, que quando eu falo que evoluiu para fibrose, muitas vezes a gente confunde isso com fibrose pulmonar idiopática. Eu não estou falando que isso seja fibrose idiopática. Isso pode estar relacionado à colagenose, pode estar relacionado a pH, a uma série de coisas. O que eu estou chamando a atenção é que essas lesões, às vezes, não são tão inócuas como parecem num primeiro momento. Esse outro caso aqui, mudando completamente de assunto, é um caso que eu achei interessante, porque esse paciente ele tem uma formação cística, né, que está bem vista aqui, e tem esse nódulo aqui nas partes moles, né? A gente já discutiu que esses nódulos de partes moles, uma das grandes possibilidades é neurofibromatose, né? E esse paciente tinha outros nódulos, como a gente está vendo aqui, né? São nódulos na pele, está vendo? São nódulos completamente externos. Ele tem essa deformidade enorme da coluna, né? E era uma paciente com neurofibromatose. A gente sabe que neurofibromatose pode fazer comprometimento pulmonar com enfisemas ou com cisto. Mas eu quero chamar a atenção que um cisto desses isolado, ele não tem nenhum significado maior. E não tem nenhuma implicação clínica para esse paciente. Isso aí é uma coisa que pode ser completamente ignorado. Mas o interesse de mostrar isso aqui é essas lesões que estão na pele comparadas com o próximo caso que eu vou mostrar. Isso aqui é uma coisa interessante. Radiologista não tem muito hábito de fotografar o paciente. E essas coisas, quer dizer, para efeito de documentação, ficam muito interessantes quando a gente fotografa a pele do paciente para correlacionar.
Mas a gente, no exame, muitas vezes até o radiologista, quando vai dar o laudo, o paciente já foi embora e coisa, tem esse recurso de determinadas reconstruções na própria tomografia que mostram isso muito bem, né? Como a gente está vendo aqui, né? Essa reconstrução pegando a pele do paciente e mostrando as múltiplas lesões, muito mais do que a gente via naquele corte, esse paciente com vários neurofibromas na pele. Tá? E eu queria comparar com esse outro paciente. Essa paciente tinha feito uma mastectomia direita, né, e apareceu com nódulos na parede torácica. E vejam que são nódulos diferentes, são nódulos subcutâneos, não são nódulos na pele, né? Várias imagens nodulares à direita, do lado que a mastectomia foi feita. Tá? A gente vê aqui também, quase toda essa parede lateral, a gente está vendo isso. Né? Aqui está vendo a falta da mama e essas imagens múltiplas. Isso eram metástases cutâneas. Era uma mulher de 44 anos, com diagnóstico há 1 ano de câncer de mama, fez uma mastectomia, fez um esvaziamento axilar, quimioterapia, radioterapia, e retornou 1 ano depois para controle, com múltiplos nódulos endurecidos próximos à ferida operatória. Então, aqui a gente vê essas lesões que são metástases cutâneas e que muitas vezes a gente não fica atento a isso quando está analisando o exame tomográfico. Mas vejam, quando as reconstruções são bem feitas, como é que a gente vê isso com muita nitidez. E aqui, ó, lamentavelmente, esse negócio atrapalhando, mas ela tinha várias lesões dessas visíveis na região da cirurgia. E aqui, de novo, aquele aspecto da reconstrução na tomografia, mostrando, então, os múltiplos nódulos, né, na parede torácica. Então, veja bem, são nódulos diferentes daqueles da neurofibromatose. Esses são nódulos mais profundos. Né? Aqui só uma curiosidade, o professor Klaus Irion, lá da Inglaterra, mandou para mim esse material, mostrando o seguinte: eles estão fazendo uma série de experiências com ressonância no estudo de pacientes de Covid. Então, muitas vezes, claro que o exame de escolha de imagem, de escolha para documentar essas lesões é a tomografia, mas, eventualmente, o paciente, por uma série de motivos, não pode ser submetido à tomografia. Então, como é que determinadas sequências de ressonância mostram também muito bem as lesões, né? Você vê o raio-x de tórax e as lesões evidenciadas na ressonância. Isso é um recurso que, eventualmente, pode ser usado naquele paciente que não tem condição de fazer a tomografia por algum motivo, né? Ou uma situação que é comum no Brasil, de repente você precisa documentar o paciente, fazer o exame do paciente, e o tomógrafo está quebrado e a ressonância está funcionando. Parece uma coisa meio grosseira, mas quem vive em hospital público sabe que isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Agora eu vou discutir uma outra doença que eu acho que é uma coisa interessante, que vai se alongar um bocado. Tem determinados assuntos, a gente vai ver daqui para frente, que não comportam uma aula inteira. Tá? Não dá para falar 1 hora sobre essa doença que eu vou falar. Mas tem várias facetas diferentes que a gente meio que insere no meio dessa discussão uma mini aula sobre a doença. E essa aqui é uma dessas condições. Isso aqui é um homem de 40 anos com anemia. Fez a radiografia de tórax. A radiografia de tórax mostrou um PA relativamente inocente. A gente vai ver adiante que não está tão inocente assim. Mas no perfil chama atenção, primeiro, que a estrutura dessas vértebras não é
uma estrutura normal. Segundo, que tem um aumento de densidade nessa região. Normalmente, quando a gente examina o perfil, ele vai ficando mais transparente, o parênquima, de cima para baixo. Tá? Então, não tem por que ter uma região densa aqui. A gente questiona, será que isso é da vértebra? Ou será que tem uma opacidade projetada aí, fazendo essa alteração? Né? Então, o que será isso? Será que é uma tuberculose, uma histoplasmose, uma hematopoese extramedular? Será que é um linfoma? Será que é um tumor neurogênico crescendo na goteira? E aqui a gente amplia. Então, nesse detalhe, a gente já vê algumas coisas que estava difícil de ver aqui por causa da penetração da radiografia. Primeiro, que aparentemente tem uma massa paravertebral. Tá vendo? Tem uma massa paravertebral. Segundo, que esses corpos vertebrais têm um aspecto aqui diferente. Ele não tem uma cortical completamente lisa. Ele tem um degrau nessa cortical. E 3, ele tem aquela opacidade, né? Aquela opacidade aqui projetada, e que não é só da vértebra. Vejam, tem um limite superior aqui. Né? E aqui também, vejam, esse espaço aqui, ele é muito mais transparente que esse. Então, na verdade, são essas massas aqui, ou essa massa aqui, que se projeta em cima da vértebra. Então, a gente tem 2 elementos aqui para fazer o diagnóstico. Tem massa paravertebral e tem esse padrão de vértebra que a gente chama de vértebra em platô, que eu vou adiante mostrar para vocês, que isso é muito característico de anemia falciforme. Então, eu tenho aqui, só nesse exame de tórax, condição de fazer o diagnóstico, primeiro, de anemia falciforme, e segundo, paciente com anemia falciforme com massas paravertebrais, o que ele tem basicamente é hematopoese extramedular. É uma causa de massa no mediastino, pode até ter em outras localizações, mas essas massas normalmente pegam mais a região inferior da coluna torácica e é uma condição bastante definida na anemia falciforme. Só lembrando aos residentes que estão começando, a anemia falciforme, ela pode ter lesões ósseas, como a gente está vendo ali, por conta de anemia crônica, hiperplasia de medula óssea e hematopoese extramedular. Então, ela pode fazer infartos ósseos e pode fazer osteomielite. E aqui umas imagens que eu achei bonitas de mostrar das células das hemácias afoiçadas. Né? A hemácia normal é redonda, como a gente está vendo aqui, e aqui a gente tem as hemácias da anemia falciforme, né? Com esse aspecto afoiçado, alongado, definitivamente anormal. Né? E na coluna, no raio-x de tórax, o radiologista ou pneumologista tem condição de fazer esse diagnóstico quando vê esse padrão aqui da vértebra. Tá vendo? Aqui seria o normal, né? Uma superfície lisa, né? Plana. Aqui a gente tem a superfície e faz um degrau. Isso é próprio da anemia falciforme ou das variantes genéticas que eu vou discutir adiante. Então, aqui, só para vocês verem bem, essa história da coluna, aqui uma coluna normal. Né? A cortical óssea normal, o espaço intervertebral, né? De padrão normal. Aqui uma vértebra que a gente chama de bicôncava. Ao invés dela ser reta, ela tem essas concavidades. Isso acontece, isso não é específico de nada. Isso só mostra a fragilidade desse osso. Em geral, pacientes que têm osteoporose por algum motivo, tá? A estrutura óssea é frágil, como o disco intervertebral, que fica nessa região, né?
que fica aqui. Ele fica sob uma determinada tensão, ele faz pressão na vértebra frágil e, por isso, faz essas concavidades. Tá? E aqui o terceiro tipo, que é essa vértebra específica que eu estou falando, da anemia falciforme, a vértebra em platô, onde a gente tem não essa superfície côncava, né, mas aqueles degraus, tá, no contorno da vértebra. E essa aqui sim que é própria da anemia falciforme. Isso tem uma explicação muito simples, né? Isso é uma questão de vascularização, isso é uma questão do desenvolvimento da vértebra. Isso aqui é a vascularização normal do corpo vertebral. Tem vasos que chegam a essa região lateral, tá? Então, aqui de um lado e de outro, e tem vasos principais, tá, que chegam à porção central. Então, essa vascularização aqui vai permitir o crescimento normal, progressivo do corpo. Quando eu tenho anemia falciforme e tenho colapso desse vaso, tenho obstrução desse vaso central, o que acontece? O crescimento central fica prejudicado, enquanto que o crescimento das porções laterais é mantido por essa vascularização outra, né? Então, o corpo vertebral atrofia na porção não vascularizada e continua crescendo na periferia. Por isso, então, faz aquele degrau, né? Essa é a explicação daquela morfologia da vértebra. E aqui, vocês vendo bem esses exemplos, né? O aspecto daquele degrau, daquele platô. Viu isso aqui? Isso é anemia falciforme ou variante genética. A gente tem a microdrepanocitose, que eu vou falar adiante, que é uma associação de talassemia-falcemia. São dois padrões diferentes de anemia hemolítica e eles podem estar associados no mesmo doente, e aí essa condição recebe o nome de microdrepanocitose. E aqui, o padrão daquelas massas paravertebrais, né? A gente encontrando esse padrão de massa vertebral é o que a gente vê na hematopoese extramedular, né? Isso aqui teria diagnóstico diferencial, por exemplo, a ser feito com tumor, tumores de origem nervosa, né, tivessem saindo da coluna, né? Mas tem um detalhe aqui que é selo diagnóstico. Essa imagem calcificada aqui. Isso aqui é o baço calcificado. O baço no paciente com anemia falciforme, ele tende ao longo do tempo, numa fase inicial ele está grande, mas ao longo do tempo ele vai fazendo infartos sucessivos e ele vai reduzindo e vai calcificando. Então, esse padrão de baço calcificado aqui, tá? Essa calcificação extensa, primeira possibilidade que a gente tem é anemia falciforme, tá? Então, juntou essas lesões vertebrais, paravertebrais, com esse baço calcificado, está fechado o diagnóstico de anemia falciforme. Aqui a gente vendo infartos de baço em anemia falciforme, está vendo? Em fases iniciais, você só tem um infarto, tá? Muitas vezes o baço está até grande, assim como o fígado. Mas posteriormente, está vendo aqui a peça com um infarto grande, mas posteriormente isso vai reduzindo e calcificando. Diferente da talassemia, que é outra anemia hemolítica que tem que ser feito o diagnóstico com anemia falciforme, que faz grandes hepatosplenomegalias, especialmente esplenomegalias, mas que não infarta. Então, a tendência é ter sempre um baço muito grande nesses pacientes com talassemia. E aqui a gente vê isso, né? Uma coisa que você já vê na radiografia simples, tá vendo? Esse baço vai lá quase até a pelve, né? Isso aqui é a massa do baço, e aqui o fígado também crescido. Na tomografia, no corte, fica mais fácil da gente ver, mas já é facilmente visto aqui na radiografia simples. E aqui uma criança, né? Acabou sendo feita a esplenectomia nela, e olha o tamanho desse baço que foi
ressecado, né? Então, isso é um achado da talassemia. Esses pacientes, eventualmente, têm também cálculo biliar, tá? Então, a tendência maior no paciente com anemia falciforme de fazer cálculos biliares. Não é uma exclusividade, obviamente, cálculo biliar é muito comum, mas quando a gente encontra isso aqui associado a isso aqui, que é a calcificação do baço, o diagnóstico que se impõe é anemia falciforme, né? Aqui outro caso dessa hematopoese extramedular, aqui uma massa bem maior, né, pegando praticamente toda a extensão da região paravertebral, de um lado e de outro, tá vendo? Ela vai lá em cima, e aqui na tomografia a gente vê bem. E essa massa aqui é heterogênea, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque frequentemente esses pacientes têm fase de exacerbação da doença e tem fases de remissão, onde o processo desacelera. E nessas fases de remissão, pode haver degeneração gordurosa daquele processo. Então, é frequente que a gente veja isso aqui, gordura no meio da massa, né? Isso não deve desviar o diagnóstico para outras condições, é uma coisa esperada na hematopoese extramedular, que a gente vendo o detalhe, com essa porcaria atrapalhando, mas vendo as diferenças de densidade aqui nessa massa, né? E vejam que é um aspecto repetitivo. Uma mulher de 56 anos vai pesquisar, tem anemia, tá? E aí as massas paravertebrais bilaterais com gordura no interior. Gordura pode ou não estar presente, mas frequentemente a gente vai encontrar. Isso aqui é um outro caso, uma mulher de 45 anos, anemia crônica e fadiga, normalmente a história é essa, né? Com essas massas paravertebrais. A gente já começa a ficar atento, olhou isso aqui, o paciente com anemia, opa, vamos pesquisar hematopoese extramedular, né? Que outro caso, está vendo? A tomografia mostrando a infiltração extensa dessa região paravertebral, heterogênea, com gordura de permeio, né? Aqui um caso de talassemia, olha que bonito, o paciente tem derrame pleural bilateral, e olha as massas em toda a extensão da região paravertebral bilateralmente. Aqui um outro paciente, um homem de 62 anos, ele tinha sido internado por infarto do miocárdio, tá? Mas ele apresentava clinicamente esplenomegalia e pancitopenia. E a tomografia mostrou essas massas bilaterais, tá? E, além disso, tá? Ele tinha também essa calcificação do baço, tá? Então, essa calcificação que a gente vê aqui é chave para o diagnóstico. Esse padrão de calcificação, massas paravertebrais, não precisa fazer biópsia, não tem nada mais para ser feito, isso fecha o diagnóstico. Eventualmente, a coisa fica muito mais complicada, como esse caso que a gente publicou há uns 10 anos atrás, é um caso lá de Porto Alegre, quando o professor Clausírio ainda morava aqui no Brasil, e esse paciente tinha essa massa extrapulmonar, né? Mas essa massa na parede torácica interna, né? Com características extrapulmonares, sugerindo até uma massa pleural, né? Diagnóstico difícil, isso podia ser um fibroma de pleura, isso podia ser várias lesões diferentes, mas ele tinha essa imagem da calcificação do baço. Outras doenças calcificam o baço, mas esse padrão dessa calcificação completa, pegando toda a massa do baço, a grande causa é anemia falciforme. E aí essa massa aqui foi biopsiada e era uma hematopoese extramedular numa localização bastante atípica, né? E outras localizações, também muito menos frequentes, podem acontecer. Por exemplo, esse caso aqui tinha massas perirenais bilaterais. Isso era uma hematopoese perirenal. Esse outro aqui
tinha uma massa enorme de suprarrenal. Está vendo? Aqui está o rim, aqui está o fígado, está comprimido por essa massa. E a gente vê bem aqui a massa nessa topografia. Isso podia ser 200 causas diferentes de massas de adrenal, mas era uma hematopoese extramedular e esse paciente tinha beta-talassemia. Aqui uma outra coisa mais rara ainda, né? Um tumor intracraniano grande e o diagnóstico histopatológico foi de uma hematopoese extramedular intracraniana. Ou seja, esse processo pode acontecer em vários lugares, mas é muito mais frequente que aconteça dentro do osso, na medula óssea, né? no baço, nos órgãos hematopoéticos, e naquela região paravertebral que a gente viu. Então, na anemia falciforme, tem vários tipos de lesão óssea. Tá? Eu fujo um pouquinho aqui da pneumologia nesses próximos 2 ou 3 slides, porque tem que lembrar que essa sessão basicamente é feita com os residentes de radiologia, né? Então, a gente pode ter as vértebras em platô, que eu já discuti, pode ter esse apoiçamento, ele leva a obstrução vascular, então pode ter infartos ósseos, pode ter hiperplasia de medula óssea, e uma das características disso é alargamento do díplo e alargamento das costelas, alargamento de toda a medular óssea. Tá? E aqui um aspecto muito clássico, um paciente com talassemia, normalmente essa hematopoese extramedular, ela é mais acentuada na talassemia do que na anemia falciforme. E a gente pode encontrar isso que a gente está vendo. Costelas muito alargadas, tá? Bilateralmente, determinado por hematopoese dentro da medula óssea. Tá? Então, aqui a gente vê bem, vê também na escápula, né? Vê nas vértebras, mas principalmente nas costelas. Tá? Aqui um outro caso de talassemia, olha como é que essas costelas ficaram. Né? Então, muitas vezes, o pneumologista mesmo, ele tem condição de suspeitar de outros diagnósticos pela radiografia de tórax ou pela tomografia, mas por alterações extrapulmonares. Né? Aqui a importância das lesões ósseas para levar, para sugerir esse diagnóstico. Olha essas escápulas aqui, que o grau de proliferação óssea, proliferação da medula, nessas escápulas e nas vértebras. E aqui um padrão muito característico no crânio é o alargamento da díploe. A gente sabe que a gente tem a tábua interna, né, na calota craniana, a tábua externa e no interior a díploe, que é onde tem medula óssea. Tá? E com esse alargamento da díploe, frequentemente a gente tem esse aspecto espiculado que a gente está vendo nesses 2 pacientes diferentes, que a gente chama de crânio em cabeleira. Né? Isso é muito sugestivo de anemia hemolítica, quer seja talassemia, quer seja anemia falciforme. E outra coisa importante que esses pacientes fazem é infartos ósseos. Esses infartos podem ser na diáfise, como a gente está vendo aqui, e na grande maioria dos casos são assintomáticos, eventualmente tem um pouco de dor óssea, mas são pouco importantes quando comparados com os infartos nas epífises. Por quê? Porque esses infartos epifisários alteram a função da articulação. Né? Então, esse paciente tem problemas graves de articulação coxo-femoral, que é uma das localizações principais, ou escápulo-humeral, porque também no húmero isso acontece. E aqui a gente vê nessa peça, né, o infarto com necrose óssea e posterior alteração na superfície articular. Então, a gente está vendo isso aqui nesse húmero e está vendo nessa coxa femoral. Está vendo aqui o aspecto normal da articulação e aqui a articulação completamente lesada pelo infarto. Né?
E esse infarto, ele pode também pegar a diáfise e pode ser muito extenso. E fica muito difícil, quem lida com osso sabe, o diagnóstico diferencial de um infarto desses para uma osteomielite extensa. E, além de tudo, a gente tem que saber que esses pacientes com anemia falciforme, ele tem uma tendência grande a fazer osteomielite, especialmente por salmonela e estáfilo, que é o caso aqui. Então, o grande diagnóstico diferencial desses infartos extensos é com osteomielite. Tá? Isso aqui é uma outra condição interessante, normalmente crianças de 1, 2 anos, que é chamada síndrome mão-pé. É o paciente que faz infartos nos ossos tubulares de mãos ou de pés, então apresenta edema doloroso, em geral bilateral, ou nas mãos, ou nos pés, ou em ambos, né? E a gente na radiografia vê esse aspecto de, às vezes, reabsorção completa do osso, lesões líticas extensas, que correspondem também a infartos ósseos. E aqui a gente vê um caso onde a gente já tem uma suspeição grande da doença por conta dos achados. É uma mulher de 29 anos com dor no ombro direito. A gente vê que tem um colapso parcial da cabeça do húmero e ela já tinha colocado uma prótese do outro lado. Uma coisa que não é nada comum numa mulher de 29 anos ter esse comprometimento articular. Mas outras coisas poderiam causar isso. A gente olhando aqui bem, tem uma imagem um pouco mais densa nessa região, que não dá para jurar aqui, mas faz pensar que tem uma imagem densa alongada. Na tomografia, isso fica muito nítido. Tá? Ela tem um baço calcificado. Então, a gente tem tudo aqui para fechar o diagnóstico de anemia falciforme. E agora entrando na área que o pneumologista está mais interessado. Isso aqui é um homem de 24 anos, com anemia falciforme, deu entrada com febre, 39,5, dor pleurítica bilateral, começou há 5 dias. Né? Fez uma angio-TC que foi normal. E no mês anterior, ele tinha sido internado 2 vezes com quadros semelhantes. Ele tinha um hemograma com leucocitose, neutrofilia e trombocitose. Né? Tinha 790 mil plaquetas, um PCR elevado. Então, um quadro laboratorial compatível com infecção bacteriana num paciente com anemia falciforme. Isso caracteriza uma condição que a gente chama de síndrome torácica aguda. Tá? Essa síndrome torácica aguda, eventualmente, a gente consegue definir a causa, como nesse caso, que o laboratório levava muito para a infecção e acabou confirmando que era uma infecção. Isso aqui, 1 mês depois de tratado, voltou completamente ao normal, e a gente vê aqui um detalhe da tomografia que fazia o diagnóstico. Né? Mesmo se a gente não soubesse da anemia falciforme, olhando esses detalhes aqui, ó, vértebras em platô e baço pequeno calcificado. Está feito o diagnóstico. Essa síndrome torácica aguda é uma coisa interessante, porque é uma doença aguda em pacientes com anemia falciforme que se caracteriza por febre ou sintomas respiratórios, dor torácica, tosse, taquipneia, associado a algum tipo de opacidade pulmonar. É a principal causa de hospitalização e morte em pacientes com anemia falciforme. E a diferença, por exemplo, para uma simples pneumonia é a gravidade. Ela pode evoluir muito mal, frequentemente evolui com insuficiência respiratória e levando até a morte. Né? Esses pacientes, tá, eles, quando fazem essa síndrome, muitas vezes a causa não é definida, porque essa causa pode ser infecciosa, como foi esse caso que eu mostrei, que tinha pistas laboratoriais que levavam a isso, né? Frequentemente vírus ou bactéria, mas também aquilo pode aparecer por oclusão vascular.
por conta das hemácias afoiçadas, então fazendo infartos pulmonares, tá? Ou então, por necrose da medula, ela pode fazer embolia gordurosa. Então você tem 3 causas aí diferentes e que exigem abordagens diferentes e que muito frequentemente não se consegue definir. Então essa coisa é tratada de uma forma geral. Tratamento da hidratação, transfusão sanguínea e uso de antibióticos, né? Então é isso que é feito e isso é a síndrome torácica aguda, né? Então, anemia falciforme, alterações torácicas, a gente pode ter lesões ósseas, que eu mostrei, hematopoese extramedular, um aumento de incidência de pneumonias em relação à população em geral, oclusão vascular fazendo trombose ou embolia e a síndrome torácica aguda. Então, são várias condições que a gente pode encontrar no tórax, tá? Então, esses pacientes, por exemplo, têm uma predisposição grande para fazer pneumonia, 100 vezes maior do que o normal. Desenvolvem a síndrome torácica aguda, né, que eu mostrei. E eles podem evoluir para doença crônica, inclusive com fibrose, espessamento pleural, pode ter hiperplasia de arteríolas pulmonares e evoluir, inclusive, para hipertensão pulmonar. Então, tem várias complicações diferentes da anemia falciforme. Esse caso aqui era uma mulher de 32 anos que tinha aquela microdrepanocitose, que eu chamei a atenção de vocês, que é a associação de anemia falciforme e talassemia, tinha dor torácica, dispneia, febre, com essas opacidades, né? Então, seria enquadrado numa síndrome torácica aguda. Agora, esse paciente tem uma particularidade, essa lesão escavou, tá? E, então, isso era uma tuberculose nesse paciente, que é outra possível complicação. E ele tinha início dos infartos do baço, tá vendo? Ele tinha algumas zonas hipodensas, correspondem a infarto, e já um início de calcificação nessa região. Aqui um outro caso recente, foi mandado pela doutora Nathalie, que é a nossa residente, homem de 36 anos com anemia falciforme, febre, dor torácica direita, foi feito o diagnóstico de pneumonia comunitária, apesar do tratamento com antibióticos, manteve febre, tinha essas opacidades, tinha derrame pleural, tá? E durante a internação ele fez dispneia de saturação e foi feita uma angio de artérias pulmonares. E ele tinha trombos, está vendo aqui inclusive um trombo em cela, outros trombos, ele tinha doença trombótica pulmonar, tinha tromboembolismo pulmonar, tá? E aqui a gente vê vasos ocluídos, né? Vasos ocluídos naquela vascularização para lobo inferior. Então, é a outra possibilidade nesses doentes com síndrome torácica aguda. Eles fazem infarto, né, ou por hipercoagulabilidade, né, ou por oclusão microvascular. Então, eventualmente, naquela síndrome torácica aguda, você não encontra trombos grandes como esse que eu mostrei, porque podem ser microtrombos nas regiões mais distais, né? Por isso é tão difícil, às vezes, fechar o diagnóstico, né? Aqui um caso de anemia falciforme com atenuação em mosaico, isso vai ser motivo de uma das aulas, atenuação em mosaico, né? Nesse caso, por doença vascular, por doença microvascular, e levando à hipertensão pulmonar, tá? Então, é uma das complicações importantes, tá vendo? Fibrose, né? Muita fibrose e atenuação em mosaico, tá? Então, aí chega lá embaixo o padrão de calcificação do baço que orienta o diagnóstico. Aqui um outro caso, uma mulher de 37 anos, com anemia falciforme, começou com dispneia, esforço, chiado,
tosse, e a gente vê evidências, uma infiltração reticular no parênquima pulmonar, que já era devida à fibrose pulmonar. Né? Aqui a mesma coisa, outro paciente, homem de 25 anos, com evidências de fibrose pulmonar. Também um caso separado por um dos nossos residentes, o Ferdinand, né, mostrando fibrose como complicação. E, de novo, as características da doença, vértebras em platô e calcificação do baço. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, essa discussão de anemia falciforme se prolongou bastante, mas eu achei interessante discutir, porque é um assunto que é pouco comentado, né? A gente vê pouco discutir isso nos nossos congressos ou coisa, e tem muitos aspectos de imagem que podem ser bastante úteis para o radiologista ou pneumologista sugerir o diagnóstico baseado nesses achados. Então, a gente fica por aqui. Eu vou pedir a Regina para abrir os microfones para as nossas despedidas e o pessoal para escrever no chat, que eu estou vendo que o chat está completamente vazio. Vamos gastar esses próximos 3, 4, 5 minutos para a gente se despedir, para vocês escreverem no chat. Regina, pode, por favor, abrir o microfone do pessoal? Tá bom, já pedi, já liberei. Edson. Oi, pode Mário, falar. Mário, agora a coisinha subiu, olha lá. Mário, por favor, tenta ver se você consegue aumentar o teu som. Olha só, agora você percebeu que a imagem que aparecia subiu, está lá em cima. No meu computador está lá em cima. Sim, verdade. Subiu. Na hora que acabou a aula, ela subiu. Mau caráter. Parabéns, excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado mesmo. Mas foi uma pena essa imagem ter atrapalhado tanto, né? Vamos tentar descobrir o que é isso, porque realmente dessa vez atrapalhou muito. Parabéns, Edson, pela aula excelente. Nunca tinha visto uma aula assim de anemia falciforme, primeira vez. Muito legal mesmo. É Miguel que está falando. Obrigado, Miguel. Só para lembrar. Bem grande para você. Tá? Só para lembrar que esses pacientes fazem como se fosse uma esplenectomia. Então, eles têm que tomar vacina antipneumocócica. Legal. Que as opsoninas são para combater o pneumococo, quer dizer, uma das imunoglobulinas que esse paciente fabrica no baço. Então, eles têm que tomar as duas vacinas para antipneumocócica, que é a infecção bacteriana mais frequente no doente com anemia falciforme. Pô, legal mesmo. Obrigado, Miguel. Acrescentou legal. Bom dia, Edson. Parabéns. Muito boa aula, viu? Oi. Como Oi, Jorge. sempre. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Obrigada, Edson. Obrigada, Edson. Excelente aula. Quem está falando? É Zelina. Oi, Zelina. Excelente Obrigado a você. aula. Diga, eu que agradeço. Obrigado, Edson. Mais uma vez, radiologista tem que olhar tudo. É verdade. Um abraço bem grande, Antônio. Abraço a todos, a ti especialmente. Edson. Oi, quem está falando? Oi, aqui é Natália, R1. Oi? Oi, aqui é Natália, R1. Natália, R1. Opa, acho que não dá, não. Tô te ouvindo mal, tá tão baixo. É porque o computador aqui da sala de laudos é meio ruim. Mas obrigado pela aula. Imagina. Um abraço para você. Obrigado. Obrigada. Valeu, Edson. Maravilhosa aula. Sempre aprendendo, cara. Muito bom. Cirinho, bom estar contigo. Beijo. Tamo aí, tamo junto. Um beijo. Abraço grande. Obrigado, Ciro. Bom dia a todos. Obrigado aí. Bom dia. Obrigada, Edson. Muito bom te ouvir mesmo, viu? Principalmente esses tópicos sobre a anemia falciforme. Gente, muita coisa muito interessante, muito bem demonstrada. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Um beijo para você. Um beijo. Edson, excelentes casos. Bernardo Tessarolo aqui. A apresentação também sensacional. Obrigado, cara. Eu mandei no chat um linkzinho
com uma possível Bernardo, está um solução para pouquinho essa baixo mensagem. teu som. Oi, deixa eu tirar aqui do Bluetooth. Você, o link com uma possível solução para essa mensagem que é maluco. E te agradecer a aula, foi sensacional, cara. Obrigado. Um abraço. Imagina, um abraço bem grande, Bernardo. Obrigado você. Bom, gente, acho que a gente pode ficar por aqui, então. Regina, obrigado aí pela ajuda. Por nada. E depois Ué, você me parabéns, manda o Parabéns, chat, tá? Pode Espera aí que tem deixar. mais um falando. Quem está falando? Aguinaldo, parabéns. Aguinaldo, que coisa boa! Parabéns, excelente aula. Obrigado, meu amigo. Coisa boa ter você com a gente. Coisa boa pra mesmo. mim. Você é muito querido. Só aprendendo. Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Um abraço bem grande, Aguinaldo. Outro. Obrigado. Bom, pessoal, tô saindo. Semana que vem a gente vai... Acho que esse negócio vai funcionar melhor. Vamos ver. Um abraço para todo mundo.